Olá pessoal, vamos começar hoje a primeira aula de forma gravada com vocês. Nós vamos dar continuidade agora de forma assíncrona, ou seja, diferente do que foi abordado anteriormente, às aulas dessa maneira. Será uma tentativa, essa é um projeto piloto e vamos testar esse esquema da aula. Como na última aula falamos a respeito das rickettsioses, agora retornaremos a falar disso, agora falando da erliquiose e da anaplasmose. Como eu havia dito, nós vamos falar da continuação a respeito da erliquiose e da anaplasmose. Então vamos começar. Então vamos comentar a respeito da erliquiose monocitotrópica felina. O que a gente pensa é que a erlíquia só infecta os cães, mas eles podem infectar também os felinos, mas por outras espécies de erlíquia. Não se sabe dizer quais espécies que vão infectar os felinos necessariamente, mas apesar disso, já identificaram o DNA da erlíquia canis no sangue dos caninos. Tá, identificou esse DNA, mas o que isso traz para a gente? Traz que esse animal está positivo para a doença? Traz. Porém, ele vai manifestar sinais clínicos? Isso é muito variável. Alguns animais não vão apresentar sinais clínicos, outros já vão apresentar sinais clínicos. Nesses casos, eles tentaram fazer algumas infecções experimentais, não dessa maneira, não identificaram o DNA bacteriano. Como foi feito essa infecção experimental? Pegou a bactéria Ehrlichia e inoculou em um felino, utilizando o quê? Por via subcutânea. Imagina, da mesma maneira que um carrapato faz, inoculando muitas vezes por via subcutânea ali, ou na corrente sanguínea, esse animal vai ser o quê? Infectado pela Ehrlichia. Mas nesse caso, o que aconteceu? Não foi identificado nenhum DNA bacteriano e também não foi identificado nenhum anticorpo contra a Ehrlichia. O que isso pode sugerir para a gente? Que nem todos os gatos são suscetíveis à infecção. Isso é claro, senão nós teríamos uma gama gigantesca de gatos infectados com erliquiose, já que em nosso país, que é um país tropical, tem carrapato para dar e vender literalmente, né? O que nós temos que pensar é da seguinte maneira: o gato, ele pode apresentar sinais, ele pode ser sensível, mas os gatos utilizados nesse experimento aparentemente não apresentou uma infecção, nem uma resposta imunológica a esse parasita intracelular, essa bactéria que parasita ela. Aí o que nós podemos pensar também? O modo de inoculação feito nesse experimento também pode ter sido equivocado. Por isso que nós não temos muitos casos de erliquiose em felinos. Perfeito? Vamos dando continuidade então. Nos casos que suspeitamos de erliquiose monocitotrópica felina, a gente pode utilizar alguns mecanismos de diagnóstico semelhantes aos utilizados pelos cães. O que nós vamos fazer? Basear pelos sinais clínicos. Por exemplo, o animal apresenta anemia, hiporexia, cansaço, apatia, vômito. Juntou todos esses sinais clínicos. O que a gente pode pensar? Pode ser uma erliquiose. É raro? É, mas nunca vamos pensar sempre no mais raro. Vamos pensar em quê? Na coisa mais simples. Entenderam, pessoal? Mas, suspeitando, as suspeitas são fortes. Vamos supor que todo o ambiente ali tem muitos carrapatos, muitos animais infectados por Ehrlichia. Há uma possibilidade, não podemos descartar isso aí. Para descartar, nós podemos fazer alguns testes laboratoriais. Testes sorológicos, testes de PCR, por exemplo, entre outros testes, ELISA e etc. Mas o que nós temos que lembrar é que no teste sorológico pode apresentar uma reação cruzada com a bactéria da Bartonella, que causa a hemobartonelose nos felinos. Perfeito? Vamos dando continuidade então.
Dando continuidade, após firmar o diagnóstico para erliquiose nos felinos, o tratamento será semelhante aos caninos, utilizando tetraciclinas, por exemplo, a doxiciclina. Nós temos sempre que tomar cuidado na administração de doxiciclina em felinos, porque é muito comum dar esofagite nesses animais devido à doxiciclina. Ou seja, no cão a gente pode utilizar de 10 mg por quilo CID durante pelo menos 28 dias, como eu falei para vocês por experiência própria. Dependendo dos casos, esse tratamento é delongado ainda mais. Ou 5 mg por quilo BID por 21 dias, isso nos felinos, no mínimo. Esse tratamento, como eu comentei com vocês, ele pode ser delongado, mas sempre lembrar dos cuidados na administração de doxiciclina para felinos em relação à esofagite. Perfeito? Então vamos dando continuidade a essa parte aqui. Então, pessoal, saindo da erliquiose, vamos agora mudar um pouquinho disso aí, vamos falar da anaplasmose. É outra rickettsiose muito importante, principalmente até em cães e gatos. Vou até dar uma subidinha aqui para ficar mais bacana isso que eu vou falar com vocês agora. A anaplasmose nada mais é que o quê? Uma pequena rickettsia que vai parasitar as plaquetas, causando uma trombocitopenia cíclica infecciosa. O que nós vamos ter aqui? Vamos mudar eu de lugar aqui para eu mostrar para vocês direitinho. Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo aqui essa célula parasitada? Bem pequenininha aqui. Então, esse roxinho que a gente observa bem no cantinho aqui, ó, o que vai acontecer? Esse é o quê? Uma mórula de anaplasma. Lembram que a gente havia comentado anteriormente da Ehrlichia, que apresentava uma mórula também? Isso é importante a gente frisar a respeito dessa mórula, porque ela é um conjunto de células que formam uma cápsulazinha ali. Isso eu vou falar no próximo slide para vocês entenderem. Mas o anaplasma, ele é uma bactéria, como eu havia comentado com vocês, uma rickettsia. Anteriormente, ela era chamada de Ehrlichia platis. Só que foram fazendo exames de DNA e avaliaram que, apesar de ter uma característica muito semelhante à Ehrlichia, ela tinha uma outra categoria e por isso foi chamado de Anaplasma platis. Não tinha DNA muito parecido com as Ehrlichias tradicionais. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Esse anaplasma ele vai aparecer como inclusões azuis dentro das plaquetas. Isso também vai variar de acordo com a coloração, mas geralmente nós vamos observar uma tonalidade azulada ali. As plaquetas elas podem apresentar até 3 vacúolos. Eu vou retornar o slide anterior aqui para vocês observarem isso aqui, ó. Olha a mórulazinha formada aqui, ó, esses 3 vacúolozinhos bonitinhos ali. E isso é circundado por uma membrana, cada vacúolozinho ali, provavelmente originário da membrana externa da plaqueta. Tá, mas como que é originário da membrana externa se está dentro dessa plaqueta? O que acontece quando uma célula... Vamos só fazer uma analogia a respeito da fagocitose. O que vai acontecer? Está uma célula bonitinha aqui e o que acontece? Está o conteúdo aqui de fora. Esse conteúdo, deixa eu apagar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um desenho bacana, mas não vou conseguir não. O que vai acontecer? Ela tem essa invaginação, o conteúdo está aqui. Vamos para trás de novo. Essa invaginação se fecha e esse conteúdo que estava em volta aqui pegou um pouco da membrana externa ali. Conseguiram entender isso aí? É uma maneira mais simples para a gente entender o porquê que tem essa membrana circundando esses vacúolos ali.
Aí, dentro desse vacúolo, o que, que vai acontecer? Lembram da Ehrlichia que eu havia comentado com vocês na última aula? Que ela apresentava essa divisão binária dessa maneira, que está uma célula, dividia-se o conteúdo nuclear, forma-se uma parede e assim divide essa célula em duas iguais. Isso é uma parte da o quê? Da reprodução dessa célula. Por isso que é muito importante nós termos em mente o como é essa divisão aí. E aí que com essas sucessivas divisões que nós vamos formar uma mórula, perfeito? Então, tenho em mente disso aí. As plaquetas vão apresentar até 3 vacúolos. Cada vacúolo vai ter um conteúdo de uma bactéria ou mais de anaplasma ali dentro. Esse anaplasma vai se dividir diversas vezes. Vai formar o quê? Vai formar isso que a gente consegue ver nessa imagem aqui bonitinho. Perfeito? Então, vamos dando continuidade a isso aqui, pessoal. Para o pessoal dos gatos, a gente tem que comentar também. A gente fica pensando assim, os gatos não têm anaplasma? Sim, eles podem apresentar anaplasmose também. Porém, não se identificou claramente. A literatura cita que aqui no Brasil foi isolado uma vez inclusões idênticas ao Anaplasma platis. Porém, em uma tentativa de infecção controlada, não se obteve o sucesso nos felinos. O que seria isso? O mesmo esquema que eu comentei da Ehrlichia no caso dos felinos. Muitas vezes pode ser uma infecção que não se deu certo, uma tentativa de infectar o animal que não se deu certo, ou mesmo um animal que não era susceptível a isso aí. Mas a maioria das vezes nós não conseguimos identificar o Anaplasma platis nos felinos. Perfeito? E muitas vezes, se caso apresenta sinais clínicos, pode ser inerentes a outra doença. Então vamos dando continuidade então, pessoal. Entenderam então, pessoal? A gente sempre tem que fazer essa analogia certinho. Então vamos dando continuidade a isso aí. Agora, a patogenia, isso é muito importante. Por quê? Não teve uma demonstração conclusiva, semelhante à que eu havia mostrado naquele vídeo de erliquiose, do modo de transmissão da anaplasmose. O mais provável é que envolva o carrapato como vetor, mas pode-se ter outras formas de transmissão. Mas, como eu comentei, o que mais provável que ocorra é através desses carrapatinhos aqui. Uma das maneiras que corrobora para isso aí é que no Japão foi encontrado DNA de Anaplasma platis no carrapato. Então a gente já fica com isso em mente aí certinho, perfeito? Foi uma maneira que a gente consegue comprovar isso aí certinho. Vamos dando continuidade. Agora, uma das coisas que eu sempre comento com vocês, é importante nós termos o quê? Noção do período de incubação. Esse período de incubação, experimentalmente, foi observado que foi de 8 a 15 dias. Ou seja, antes de 8 dias, esse animal pode não apresentar sinal clínico nenhum. Beleza? Aí, uma das coisas mais importantes aí que nós temos que ter em mente, que é o quê? O maior número de plaquetas parasitadas são observadas no início da infecção. Por quê? Logo após vai ocorrer uma redução nesse número de plaquetas. Tá, mas como que ocorre essa redução no número de plaquetas? Já que ela é uma parasita intracelular, o que vai acontecer com essa plaqueta? Ela vai se romper quando há o crescimento e liberação de mais mórulas ali de anaplasma. Com isso, pessoal, o que vai acontecer com esse rompimento? Diminui o número de plaquetas. Só que é um feedback ali negativo. A partir do momento que diminuiu esse número de plaquetas, o que vai acontecer? A medula vai liberar mais plaquetas ali. Só que aí vai
cair de novo. Isso é o que nós chamamos de o quê? Trombocitopenia cíclica canina. Daí que advém esse nome certinho. Compreenderam? E isso vai ocorrer a cada 2 semanas em média. Isso já corrobora até o quê? Para esse período de incubação, mais ou menos ali. Perfeito? Para entender bem, a gente tem esse gráfico. Olha, aqui temos as plaquetas parasitadas, número de plaquetas totais aqui embaixo. E aí o que a gente vai ver? Na primeira linha de infecção ali, o que vai acontecer? Olha o pico de plaquetas parasitadas. Vai e decai rapidamente. Junto com esse decaimento que a gente tem das plaquetas paratizadas, o que a gente vai ter? Uma redução também do número de plaquetas totais. Porque, como eu falei, essas plaquetas serão rompidas ali. Isso vai causar o quê? Uma trombocitopenia. Lembra o que é uma trombocitopenia, pessoal? Bem tranquilo isso. Aí, a partir do momento que decai o número de plaquetas parasitadas, decaiu também o quê? O número de plaquetas, a gente vai ter aquele aumento no número de plaquetas, vai ter proporcionalmente ali ao número de plaquetas, as plaquetas parasitizadas, palavra complicada, né, pessoal? Aí o que vai acontecer? Vão romper de novo, vão decair. Tem aquele feedback negativo e aumenta a produção de plaquetas. Mesmo esquema posteriormente, acontece que lise e vai. E olhem para vocês verem uma coisa bem interessante, é a frequência, olha. Aqui está praticamente a cada 10 dias, 10, 12 dias aqui, ó. A mesma coisa, até esse animal ficar o quê? Com quase nenhuma conseguir debelar essa infecção praticamente sozinho. Agora, uma das coisas importantes também que temos que ter em mente é em relação a sinais clínicos. Tá, quais sinais clínicos podem apresentar? Geralmente, esses animais podem apresentar uma discreta elevação da temperatura retal, como sinal clínico isolado. Pode apresentar como uns sinais clínicos brandos, aí, sinais clínicos leves, febre, perda de peso, apatia, mucosas hipocoradas, não tão anêmicas assim como está essa aqui, não tão pálida, né? Petequias, em alguns casos, podem apresentar, mas é importante a gente lembrar que pode apresentar qualquer sinais de uma deficiência, algum déficit de coagulação. Por exemplo, em sinais graves, o que esse animal vai apresentar? Pirexia, que todo mundo sabe que é o que? Elevação da temperatura, chamada também de febre. Uveíte, inflamação da úvea ocular. Hemorragias petequiais e hemorrágicas. E pode apresentar epistaxe também, melena, hematoquesia, tudo decorrente ao que? A essa trombocitopenia. Perfeito? Então vamos dar continuidade. Para o diagnóstico, o que nós fazemos aí desse caso? A gente vai basear nos sinais clínicos desses animais. Quais são os sinais clínicos? Esses que nós comentamos ali anteriormente. Tá, mas esses sinais clínicos são semelhantes também à erliquiose que falamos anteriormente, na última aula. Tá, e aí, Marco? Aí vocês vão parar e falar assim, ah, Marco, mas é tudo igual. Sinceramente, é muito semelhante, é praticamente igual mesmo. E isso é um grande problema no tratamento das hemoparasitoses. Um animal ele pode ser infectado não só por uma bactéria ou parasita. Por exemplo, esse animal pode apresentar Ehrlichia, ele pode apresentar anaplasma, ele pode apresentar babesiose, ele pode apresentar outras hemoparasitoses também em uma leva só. Nada impede ele de pegar tudo que ele está vendo ali. Entenderam isso? Vocês têm que sempre ter em mente que há a possibilidade não de só ter uma infecção, e sim o que? Várias no mesmo animal. Há a possibilidade.
Por isso, sempre atentar aos sinais clínicos e às possibilidades diagnósticas. Então, como diagnóstico, como eu havia comentado com vocês, os sinais clínicos são muito importantes. A gente tem que pensar sempre nisso aí. Realizar testes sorológicos para identificação de anticorpos, no caso, para anaplasma e diretamente ali. Podemos realizar também teste ELISA e o PCR para identificar diretamente o anaplasma, perfeito? Mas temos que sempre lembrar de reações cruzadas, principalmente em testes sorológicos, perfeito? Os testes sorológicos pode apresentar algumas reações cruzadas. Nesses testes sorológicos vão ser para identificação majoritariamente de quê? De anticorpos, beleza? O teste ELISA, semelhante a esse também, e o PCR, nós vamos encontrar o DNA da bactéria na corrente sanguínea, no soro sanguíneo, e assim comprovar positivamente que esse animal está infectado com anaplasma. Perfeito? Entenderam então, pessoal? Aí fazemos dessa maneira isso aí, os métodos diagnósticos que nós temos para identificar a anaplasmose. Perfeito? Então vamos dando continuidade a isso aí. Semelhante à erliquiose será o tratamento. Como são duas riquezas, o tratamento é bem simples. Nós temos sempre que lembrar do uso das tetraciclinas, principalmente o mais utilizado na rotina clínica usualmente é quem? A doxiciclina, na dose tanto de 10 mg por quilo por CID, ou seja, uma vez ao dia, ou 5 mg por quilo, 2 vezes ao dia. Para o tratamento da anaplasmose apenas sozinha, um tratamento desse por 10 dias já seria eficaz. Mas qual o problema que nós temos para realizar o tratamento da anaplasmose? Muitas vezes nós vamos ter as co-infecções. Como eu comentei nos últimos slides, o que era interessante? Pode ocorrer uma coisa muito importante, que é o quê? A infecção por Ehrlichia, por anaplasma, por Babesia, por outras hemoparasitoses que podem estar junto ali. Se esse animal está apresentando erliquiose e anaplasmose, eu vou só tratar por 10 dias? Não, o tratamento, como eu havia comentado com vocês, vai ser o quê? Mais longo. E com isso, vai conseguir tratar muito bem isso aí. Há alguns estudos falando da relação do tratamento com o dipropionato de imidocármio, o famoso imizol, mas não é tão eficaz para a Ehrlichia, por exemplo. Nos casos dessas co-infecções, a gente não vai utilizar só o imidocármio para tratar o anaplasma, se tem outra doença. No caso da babesiose, a mesma coisa. O ideal seria que fizesse aquele combo de medicamentos para tratar ali. Entenderam? Mas vamos lembrar que um dos principais medicamentos utilizados é quem? A doxiciclina. Perfeito? Então vamos dando continuidade aqui para a gente já ir encerrando essa parte da aula. Para prevenir a anaplasmose, será muito semelhante a quem? A erliquiose, como eu comentei. São doenças que parecem andar lado a lado ali. Essa prevenção vai ser utilizada através de quê? Antiparasitários externos, como Simparic, Bravecto, o NexGard, todos dessa família dos Lanner da vida, Furalaner, Afoxylaner, essas coisas todas. Esses medicamentos, como eu havia comentado na videoaula anterior, esses animais precisam ter um contato pelo menos ali de 18 horas, de 10 a 18 horas com o carrapato, e esses medicamentos eliminam esse carrapato, matam esse carrapato antes desse período necessário ali para transmissão da doença. Ou seja, eles trabalham como uma maneira preventiva.
Outro mecanismo é utilizar o quê? Aquelas coleiras repelentes. Outra rotina também, outra maneira de prevenir é o quê? Manter esse animal isolado de carrapatos. Perfeito? Alguma dúvida? Tá tranquilo então, né, pessoal? A anaplasmose é isso. É bem tranquilo. O que nós temos sempre que lembrar é que ela é muito semelhante à erliquiose por Ehrlichia canis nos animais. Os sinais clínicos são semelhantes, mas temos que lembrar que ela é o quê? Cíclica. Vai apresentar esses picos ali. E muitas vezes a maioria dos sinais clínicos serão observados nos picos das infecções. Perfeito? Então, pessoal, para a gente terminar, então, a próxima aula nós vamos falar de tosse dos canis, a respeito da Bordetella bronquicéptica e do e do vírus da influenza. Perfeito, pessoal? Então, até mais. Finalizamos por aqui, então.